convido a ler a todos o estudo do momento da IA, traz muitos insights interessantes e eu acho que pela primeira vez temos umas tendências que não foi só o que nós que estávamos a trabalhar no report achávamos, mas aquilo que a data, e em Portugal muitas vezes falamos disso, não há falta de data, há falta de cultura data-driven e a verdade é que só 20% das decisões, por exemplo, em marketing e comunicação são baseadas em data, portanto é um bocadinho preocupante porque o data é um grande aliado de trazer alguma certeza a este contexto de incerteza que todos vivemos. Assim, muito sinteticamente, acho que é isso que o estudo nos acaba por trazer. Aliás, antes de passar a fita, só uma nota de rodapé. Se forem ao site da LIC, lorentaecuenca.com, vocês têm lá uma parte que diz ideas ou ideias, dependendo da língua, e tem lá N estudos que são lançados regularmente. Eu sou assíduo lá, até recebo por e-mail, portanto eu faço logo o download e depois vou lendo. E tem lá muitas informações relevantes, não só de marketing e comunicação, mas tem muita coisa de marketing e comunicação. Já também acrescentar, vou aproveitar aqui a publicidade, mas são estudos feitos, nós estamos em mais de 12 países e, portanto, é muito bom aprendermos uns com os outros e são feitos de forma colaborativa, portanto, em co-construção e, como dizias, e bem de diferentes áreas, desde assuntos públicos à parte criativa, à parte mais tecnológica, deep digital, e, portanto, acaba por ser um sumo de diferentes experiências. Isso acaba por ser muito interessante, mas, obviamente, eu sou suspeita, não vou aproveitar. Eu não sou suspeita, portanto, e não pagar. Dizem portanto, é muito... Não, escrever também são 2 L's no início. Muito bem. Rita, passando um bocadinho para ti, e a Marlene referiu isso há bocadinho, que é, hoje em dia, fala-se muito sobre inteligência artificial. É quase impossível chegar a um bloco de marketing. Eu vou falar de marketing e comunicação e marketing digital, mas acho que em muitas outras áreas também, mesmo em recursos humanos, mesmo na área financeira. Portanto, vamos encontrar sempre um artigo, seja num blog ou numa publicação de especialidade, sobre inteligência artificial, ChatGPT, outras variantes que também existem, aplicações, etc., que recorrem a AI. E a minha questão aqui tem um bocadinho mais a ver com as empresas, que é, se tu sentes, na tua opinião, se as empresas, por um lado, estão preparadas para realmente conseguir tirar proveito da inteligência artificial, e particularmente em Portugal, ou se estamos um bocadinho naquela fase ainda de que se fala muito, mas estamos todos assim um bocadinho a roçar só a superfície, até porque fazer umas perguntas ao ChatGPT, entre isso e utilizar efetivamente a inteligência artificial, há aqui uma linha gigante a separar. Sim, Gabriel, tentando responder à tua pergunta, deixa-me fazer aqui alguns enquadramentos e pegando até em algumas coisas que a Marlene disse. De facto, o hype do momento é o ChatGPT. E ele marca aqui, o seu lançamento a 30 de novembro do ano passado, penso eu que não me estou enganada na data, marca aqui o início daquilo que nós chamamos o terceiro verão da inteligência artificial, ou seja, já temos inteligência artificial desde os anos 50, já houve fases de grande excitação, depois muita desilusão. E o ChatGPT faz uma coisa que o metaverso não conseguiu descolar, porque era necessário determinados aparelhos, enfim, determinadas condições para aceder. O ChatGPT tornou a inteligência artificial disponível para todos nós no nosso smartphone. Foi isso que fez. Agora, o que é o ChatGPT e o que é que ele tem a ver com a inteligência artificial? Obviamente, é uma pequena parte da inteligência artificial. Tem aqui o grande mérito de pôr toda a gente a falar sobre isto e ser trend spot, etc., e aparecer, não me espanta nada, em primeiro lugar nos estudos. O que é que, respondendo um pouco mais à tua pergunta, o que é que a inteligência artificial faz? A inteligência artificial é considerada, vamos resumir, tudo o que possa desempenhar funções semelhantes a uma inteligência humana. Logo aí temos algumas questões, que eu não sei exatamente definir inteligência humana, não é? Portanto, se nós... Vocês os três estão aqui comigo. Inteligentes. O teu tipo de inteligência, o teu serão completamente diferentes. Portanto, logo por aí é uma coisa assim um bocadinho indefinida, mas leva-nos a 2 polos opostos. Neste momento, o ChatGPT, como um hype, teve o mérito de pôr toda a gente a falar sobre isto, ou quase toda a gente, e teve também outro fator, que é polarizar a discussão entre os que acham que isto é a última coisa que o humano vai inventar, até o céu ao nosso limite, porque agora vamos explodir de eficiência, de produtividade, etc. Bom, isto estará aqui no meio, obviamente.
As empresas já usam em Portugal inteligência artificial em formas mais rudimentares há muito tempo. O que é inteligência artificial na prática? É um modelo preditivo, estatístico, que faz correlações. E que cada vez é mais importante, e teve aqui este salto, porque o poder computacional disparou, e permite ser bom naquilo em que nós humanos temos limitações, que é analisar quantidades infinitas de dados. E, portanto, esses modelos de previsão um pouco mais rudimentares já eram usados e, portanto, podemos considerar dentro desta linha de pensamento inteligência artificial. O que é que nós temos agora? Temos terabytes de informação, de dados, dizem que os dados, se diz que os dados são o novo petróleo e que agora a inteligência artificial é a nova eletricidade, não é? Mas basicamente o que este poder computacional e estes dados cada vez maiores fazem é ajudar a aumentar neste momento a capacidade que profissionais de várias áreas, e falando aqui de marketing, de comunicação, podem tirar proveito. Não discuto, pelo contrário, discuto bastante noutros fóruns questões de ética, que é que isso é importantíssimo, mas ponto também de honra. As tecnologias são todas neutras. Todas. Quem a usa são os seres humanos e, portanto, pode usá-las para o bem ou para o mal. A tecnologia em si é neutra. E, portanto, o que nós podemos fazer e o que penso que devemos fazer, e não sei responder neste momento, não conheço as empresas todas se estão preparadas ou não para... só estão a falar a um nível muito superficial, é que a inteligência artificial vai para ficar. É inevitável. É um salto tão grande que vai para ficar. E, portanto, é bom que se comece, se calhar, quem ainda não o fez, a ir um bocadinho mais longe a perceber o que é isto. Para além de fazermos umas perguntas, umas brincadeiras no ChatGPT, percebemos o que é isto. Mas para percebermos o que é isto e como é que isto nos pode ajudar, que é muito, os profissionais e os responsáveis de cada empresa devem saber o que é. Porque o algoritmo vai-me dar uma resposta, seja em machine learning, portanto, é uma função x igual a y, vai-me dar o y de acordo com o x que eu lhe der. Mesmo em deep learning, quando eu faço a probabilidade de B acontecer porque A acontece, eu tenho que saber o que é que existe. E, portanto, o que é aqui muito relevante cada vez mais? É esta capacidade de perceber o contexto e de saber fazer as perguntas. Eu atreveria-me a dizer que, se calhar em termos de provocação, que a sabedoria nos próximos tempos vai estar em saber fazer as perguntas certas. Certo. Enquanto nós hoje estamos muito preocupados em dar as respostas certas, etc., nós vamos ter que estar preocupados em fazer as perguntas certas, porque inevitavelmente muitas das coisas vão ser automatizadas. Inevitavelmente vamos ter desafios que em sociedade vamos ter que saber como os ultrapassar, como lidar com eles, como respeitar o que é a sociedade que nós queremos viver e os valores que queremos. Mas estes profissionais têm áreas em que precisam de facto, apostar mais, nomeadamente na análise de dados. Nós não precisamos de ser cientistas de dados. Eu estava a dar um exemplo, para machine learning eu não preciso, temos carradas de softwares, de aplicações de machine learning em que nenhum de nós precisa de codificar uma única linha. Precisamos é de perguntar, se eu tiver este preço, qual é a quantidade que vou vender? Estou a simplificar muito. E saber ler o contexto, porque se eu faço uma campanha de e-commerce e as vendas sobem 30%, eu posso ter 3 interpretações consoante o software ou o algoritmo que uso. Porque a minha campanha de marketing foi excepcional, e geralmente isto é o que nós preferimos, é o viés, não é? Fizemos isto muito bem. Segundo, isto foi sazonal. Até um produto só se vende no inverno e, portanto, não estamos a tirar conclusão nenhuma porque não tivemos em atenção ao contexto. Terceiro, a concorrência estava sem stock. Obviamente nós subimos. É aqui que nós, profissionais humanos, temos que dar contexto, saber interpretar o que é que faz sentido, o que é que não faz, que base de dados nós vamos... Tudo isto implica uma nova forma, um novo design de adquirirmos dados, até mesmo com toda a legislação. Portanto, começar a pensar nisto, não sei responder se há muitas empresas ou poucas que o estão a fazer. Que inevitavelmente vão ter que fazer, sim.
Eu podia aqui continuar, mas mais. Mas é que é precisamente onde estás a tocar, que é o que está, de alguma forma, começa a acontecer, pelo menos nas agências de marketing e algumas agências digitais. Fazendo aqui, se calhar, um bocadinho a ponte. Sim, era exatamente isso que ia colocar em termos de questão, que é tentar perceber, ok, empresas de uma forma geral é uma coisa, mas agências de marketing, as agências mais até digitais, etc., que são partes muito interessadas em aumentar a eficiência o quanto antes e até se calhar na própria Innova Agency, se isto já é uma realidade, se estamos a dar uns passos. É muito curioso que a primeira equipa, a Innova Agency é muito. Nós, enquanto agência, somos 70 e muitas pessoas, com um carisma muito tecnológico originalmente e, mais recentemente, muito na área de comunicação, muito na área de ativação, portanto, trabalhamos muito mais com a parte de social media e parte de performance também. Quem aderiu primeiro com a inteligência artificial foi a equipa de desenvolvimento e, curiosamente, os melhores programadores. Os top programadores foram os primeiros a aderir à inteligência artificial para desenvolvimento de código. Porque eu sei, eu vou usar a inteligência artificial para desenvolver aquele código que eu não gosto de desenvolver, aquele código chato, aquele código do qual eu não entrego valor. E até com outras ferramentas que não o ChatGPT, que já existiam. Atenção, já existe. Esse foi o primeiro passo. E depois entramos naquele momento, e é exatamente o que estamos aqui a falar, e é preciso saber fazer as perguntas. Não é a máquina não faz por si só. Quando olhamos para soluções como esta, nós temos que saber o que queremos da ferramenta, para a ferramenta simplesmente nos acelerar processos e facilitar-nos a forma como nós construímos a estratégia. De alguma forma, e eu falo por mim próprio também, olha-se por tudo isto um pouco como os pilotos automáticos do avião. Tem que haver um piloto real, quando o avião vai querer aterrar, poder borregar o avião e dizer, não, isto não está em condições para aterrar. E nós, quando olhamos para soluções, seja o ChatGPT, sejam outras tecnologias, que existem muitas, não é só o ChatGPT, que temos que saber o que perguntar, e temos que saber o que extrair da informação que nos é dada para combinar. E quando olhamos para como uma agência pode usar esta tecnologia, e como nós, Innova Agency, usamos, mas como outras agências também o podem usar, e seja para a parte de construção estratégica. Por exemplo, se eu tenho um cliente e que quer pensar estrategicamente como ponho uma campanha no ar, ou crio uma campanha onde eu quero criar um funil de conversão, onde eu quero criar soluções de copy, onde eu quero extrair SEO e quero criar, por exemplo, o SEO é um excelente bom exemplo. Eu posso usar o ChatGPT, por exemplo, para extrair SEO dos meus sites concorrentes e propor todo um trabalho que eu manualmente acreditem, desesperante. Porque é que eu vou estar a usar um recurso que pensa, que tem condições para fazer um trabalho muito superior, quando eu posso pôr uma máquina a fazer por ele isso? E ele sim, depois dizer, não, espera, isto é um bom ponto de partida, mas eu vou fazer melhor a seguir. É que eu faço um planeamento de meios, que é denso, e quem faça, se calhar quem estiver aí em casa ou nas agências a ouvir isto sabe perfeitamente, faça planeamento de meios, sabe que é complexo estar a fazer a escolha dos meios, estar a fazer o cálculo do CPM, o cálculo do CTR, fazer um pré-cálculo, onde eu posso fazer um planeamento de meios, provavelmente com uma ferramenta que me dá uma primeira visão, muito rapidamente, e eu a partir daí faço a minha otimização e lanço. Como eu posso fazer testes AB de copy, como eu posso pedir um planeamento, e hoje em dia o ChatGPT faz isso, se fizer um prompt a pedir, e um prompt para quem nunca experimentou, ou quem já sabe pouco ainda do ChatGPT, não é forma de eu fazer o meu pedido. Só para fazer o meu pedido corretamente. Eu consigo fazer um pedido, um planeamento de social media para um mês, para um certo tipo de conta. Se eu der dados suficientes, eu posso pedir até o insight humano, e de repente eu olho para aquilo e digo, olha, por acaso nunca tinha pensado neste insight humano para uma pessoa que gosta de gatos e a minha marca é alimento de gatos. Curioso. Eu vou ver o que eu já tenho de research feito pelos meus clientes, ou pelos clientes do meu cliente, e a partir daí eu posso compor e até criar melhor qualidade. E até posso dizer, olha, dá-me aí exemplos de imagens que podem ilustrar. Isto pode me inspirar. Nós também sabemos designers que criam a primeira base da imagem e vão ao Midjourney fazer blending de várias imagens para criar caminhos. A Photoshop, não sei se já tiveram a oportunidade de experimentar a versão beta que já saiu aqui semana passada, eu posso criar e depois abro um layer e digo gostava de uma imagem assim desta maneira aqui e aquilo sai uma imagem. Se perguntar, a imagem é perfeita? Não, mas algumas até já são. Mas de repente eu escuso de perder horas em banco de imagens à procura da imagem perfeita. Quando eu tenho na minha cabeça, eu quero uma seta a apresentar no meio do deserto a dizer para. E aparece-me aquela seta porque eu consigo, porque eu também, dentro daquilo são as minhas ideias, e de repente isto começa a ser extremamente interessante. De repente ele não está a lutar contra mim, ele está-me a auxiliar a minha criação de ideias e está a acelerar, se calhar, um trabalho que é andar à procura de imagens.
Portanto, quando nós pensamos em inteligência artificial, aquela que agora falamos, eu costumo brincar sempre, olha, o vosso Spotify tem inteligência artificial, o elevador que vos trouxe até aqui provavelmente tem um módulo de inteligência artificial que está a questionar se ele não precisa de assistência. Lá está, dos anos 50 que andamos com isso. Realmente o que estamos aqui a usar é melhorar o nosso trabalho, e vamos ter dois tipos de pessoas, as que usam a inteligência artificial e sabem usá-la no sentido de pedir as coisas corretamente, e aquelas que simplesmente não usam. Agora, e Gabriel, sabes que eu dou aulas e tenho vários alunos que ao princípio vivem naquela ilusão de então o ChatGPT vai fazer tudo por mim. Não. Certo. Aprendam marketing, aprendam gestão, aprendam matemática se for necessário, isso, aprendam o que tiverem que aprender dentro da vossa área e saibam perguntar e construir a informação correta. Aí sim é importante depois a partir daí explorar. Se me seguirem no LinkedIn, agora faço esta publicidade rápida. Não faço nada, mas publiquei há 2 dias atrás um tweet muito engraçado do professor académico norte-americano, fez um teste com os seus alunos, deu-lhes um caso para usarem o ChatGPT para pesquisar o caso, para perceberem o quanto estes sistemas alucinam. E foi giríssimo. Vale a pena lá irem, vão ver o meu Mário Alcântara no LinkedIn, eu fiz esse post. É incrível e é muito interessante ver isso, porque estes sistemas também falham e falham muito. E é importante sabermos o que eles falham para também estarmos atentos. Tal como o piloto automático no avião. Por exemplo, também falham. Há uma série, alguns no canal de televisão, que mostra como é que isso também falha. Os humanos também falham, portanto acho que mas isto é a beleza, em particular no marketing, que nos faz diferentes, faz boas ideias, faz menos boas ideias. Agora, sim, a nossa agência usa. Curiosamente, os primeiros que usaram foram os melhores, os topo, perceberam que podiam simplificar o seu trabalho e podiam também corrigir mais rapidamente certos pormenores que faziam nesse sentido. A parte estratégica também. E curiosamente, dados. Completamente dados nós conseguimos usar. E nós, por exemplo, nós temos clientes na área da hotelaria que, para fazer toda a automação de email marketing que fazemos para eles, nós usamos ferramentas de inteligência artificial que procuram os caminhos mais eficientes para oferecer a proposta de valor correta para aquele hotel que sabemos que é mais próximo daquele cliente, porque eles estudam os milhares de clientes dos 100 hotéis que o nosso cliente tem e dizem, tu tens um perfil semelhante a mais de 500 clientes similares, este hotel vai ser provavelmente o hotel que tu queres. E a pessoa diz, que giro, isto é mesmo um hotel que eu quero. E isto é a inteligência artificial a trabalhar em prol do cliente. Quando me perguntam, e será que o ChatGPT faz melhor copy que um ser humano e os copies vão ser despedidos, os copywriters vão ser despedidos? Só uma forma de saber, taxa de conversão. Desculpem, e se a taxa de conversão for melhor com um copyright feito no ChatGPT, então o copywriter humano não é bom. Mas isso é só porque ele não é bom, não é porque o ChatGPT é melhor. Certo. Aliás, só pegar isto em algo que referiste, a questão dos elevadores inteligentes, etc. A FLEC tinha um centro de formação no edifício que instalaram os elevadores inteligentes com o objetivo de otimizar o consumo energético. Porque não vale a pena estar 2 elevadores a subir quando são 3 ou 4 pessoas. Qual era o problema? É que supostamente somos 5 pessoas que vamos chamar o elevador, nós teríamos que chamar 5 vezes para ele contabilizar. Mas se nós somos 4 pessoas a sair de um escritório, nós chegamos lá e chamamos o elevador uma vez. E o que é que acontecia? Estávamos constantemente a apanhar com os elevadores cheios, porque eles não estavam a contar espaço para 4 pessoas, mas sim para uma. Portanto, a inteligência artificial em si, associada ao elevador, ele funcionava. O problema é que quem estava a dar o input não estava a dar a informação correta. E isto, transpondo isto, por exemplo, para o ChatGPT, é um bocadinho a mesma lógica, que é a informação está lá e ele consegue nos dar uma série de informações, mas os prompts definem mais do que os prompts o contexto que se cria, porque há muita gente, mas eu fiz uma pergunta e o que ele responde não faz sentido. Está bem, mas se calhar temos que lhe dar mais informação e orientá-lo para o tipo de resposta que nós queremos, para o tom que nós queremos. E temos que fazer um bocadinho mais, ou seja, e há muita preocupação, obviamente, hoje em dia, por parte dos profissionais, que a inteligência artificial vai substituir, vai tirar. Quem os vai substituir não é a inteligência artificial, são os profissionais que vão usar bem a inteligência artificial, não é? Porque eu acho, pelo menos à realidade de hoje e do que eu conheço, o input humano continua a ser super importante, porque senão... E temos que ver isto pelo lado muito positivo, que é o que se falava aqui há pouco, que é, de repente, esta tecnologia dota profissionais que não são da área da ciência de dados, de ferramentas excepcionais. Como eu diria hoje em dia, marketeers têm acesso a ferramentas de marketing excepcionais que se calhar só antigamente programadores tinham, como soluções no-code permitem pessoas que... Eu falo por nós temos, por exemplo, nós temos pessoas de OutSystems,
que há 10 anos atrás trabalhavam na banca e que não eram programadores, nunca foram programadores na vida. E hoje em dia dominam o OutSystems com uma capacidade incrível e são profissionais de topo por uma razão incrível, com pessoas que hoje em dia são de Salesforce e nunca foram programadores. Nós temos cada vez mais soluções que pessoas que não são da área original são fantásticas e usufruem das capacidades. Eu acho que hoje em dia estamos a conseguir isso. E muito nessa perspectiva de ir simplificando, não é? Porque há a programação, depois começou a haver o low-code e agora há o no-code. No outro dia estava a ver uma demonstração do Einstein aplicado ao Tableau, por exemplo. Não, o Einstein é o módulo de inteligência artificial da Salesforce e estava a ver, eles compraram o Tableau e é giríssimo. Tableau é a origem de dados, então eu posso, usando os meus dados, dizer assim, ok, ensinando a máquina, eu posso dizer, eu tenho uma série de dados que me dizem que se houver meteorologia X, se eu tiver um investimento de Y, e se eu tiver no meu plano, o que acontece se eu investir mais neste bloco, imaginem, seja em publicidade ou seja um investimento específico numa rota, seja algo que tenha a ver com uma variável extra do meu negócio, seja qual for, não tem que ser marketing, qual o impacto que isto pode ter em X anos? E ele consegue, a partir da quantidade de dados que nós, seres humanos, temos um bocadinho mais de dificuldade a calcular, ele pode desenvolver uma preditação. Eu lembro-me quando estudei métodos matemáticos de previsão, o meu professor dizia, caríssimo, se isto funcionasse, eu jogava no Euromilhões e estava rico. E nós tínhamos imensa dificuldade a fazer métodos matemáticos de previsão. Era complexo e tínhamos algoritmos e já tínhamos computadores. Não sou assim tão bem. Mas, hoje em dia, a beleza de fazer isso é que eu posso fazer isso sem saber as fórmulas que eu tive que estudar miseravelmente na universidade. E é fantástico poder ter esse poder enquanto gestor, não é? É uma realidade muito diferente. Só complementando o que o Mário estava a dizer, é brutal, de facto, não precisarmos de ser cientistas de dados para conseguir ter acesso e tomarmos decisões muito mais informadas e baseadas em dados, mas precisamos de perceber os fundamentos, e isso é algo que, se calhar, temos que discutir mais os profissionais. É preciso aquilo que estávamos a falar há bocadinho. O que a inteligência artificial nos dá são correlações, o que é diferente de causalidade. Sei lá, há um site americano que nos dá as correlações mais engraçadas que eles conseguem encontrar. E uma delas, sei lá, que me lembro agora do momento, é uma correlação perfeita entre o consumo de queijo per capita nos Estados Unidos e o número de pessoas mortas por enforcamento num lençol. Portanto, isto tem uma correlação praticamente de 100%, a causalidade é zero. Portanto, quando tu escolhes as variáveis... Eu tenho uma gira para te contar. Uma vez conheci o tipo, estive cá no evento, uma pessoa de Big Data da American Express conseguiu encontrar a correlação de divórcios com aqueles filtros que se metem debaixo das cadeiras para não fazer barulho. Então, quando eles viam o cartão de crédito, a compra desses filtros, havia uma correlação de aumento de divórcios passados X tempo. Eles conseguiram encontrar em Big Data esta relação. Porquê? Porque havia qualquer coisa sobre o ruído e a irritabilidade entre os casais e depois a origem ao divórcio. Acho que vamos todos para casa confirmar se temos. Não sei, mas foi no início quando se falava em Creative Data e que falava-se em data. Quando se começou a falar muito de Big Data, foi um tema muito giro, já foi há alguns anos, mas muito engraçado, onde se começou a fazer... Desculpa. Verdade, Mário, mas também há estudos, e na Nature, que é uma referência, em que foi visto por pares, por exemplo, que crianças que dormiam com a luz acesa tinham miopia, tinham muito mais probabilidade de ter miopia. Isto foi publicado. Passado uns tempos foi uma nova reinterpretação com os mesmos dados. Então o que é que acontecia? As crianças tinham as luzes acesas porque os pais eram miúpes, e então os pais é que não apagavam as luzes porque precisavam de ver, e portanto a miopia tinha a ver com a hereditariedade e não com o fator. E, portanto, a capacidade humana, que não é a máquina, porque ela não faz juízes de valor, certo. É crucial conseguirmos perceber isto. E erros acontecem nas máquinas, e acontecem também ainda mais connosco, e é esta capacidade de ler o contexto, de termos uma perspectiva holística das coisas, que vai fazer aqui a diferença. Muito bem. Antes de passar às perguntas que recebemos nas últimas 2 semanas nas redes sociais da Flag, só 2 coisinhas. Houve uma pessoa que perguntou no chat há bocadinho a questionar o nome do estudo.
portanto, dali que é um O momento, momento da IA. é o momento da inteligência artificial. Sim. Portanto, e o site lorentaicuenca.com. E depois temos aqui também um comentário da Nídia, dizer que no caso específico dos copywriters, ela acredita que com o uso acrescido da inteligência artificial, que os copywriters vão se tornar cada vez mais editores de conteúdo ou editores de informação do que propriamente criadores do mesmo. Partilham da mesma opinião? Eu acho que é um bocadinho uma evolução e um caminho que temos que fazer. A inteligência artificial e o ChatGPT, que estamos agora um bocadinho a falar nisso, não tem senso comum e não tem motivação. E, portanto, não sei se já experimentaram, e, por exemplo, no início do ano pediram para fazer umas previsões sobre o ano. Deixa-me ver o que é que o ChatGPT diz, porque... Essas entrevistas temos a opinião no início do ano. É que as respostas, e há bocadinho falávamos nisso, eu acho que o ChatGPT é um perigo se eu não souber do que é que estou a falar. Porque as respostas que vêm boas estruturas, há estruturas interessantes e tudo isso. Ok, isto até faz sentido, mas tem que haver o crivo. E, portanto, falávamos de um bom ou menos bom, se calhar, copywriter. A questão é, se ele faz bem, faz, mas também não tem o crivo de perceber se aquilo faz sentido no tal contexto ou se não faz, e, portanto, ele não tem motivação, ele não tem um crivo, e a informação que lhe é dada não lhe dá ou não lhe permite fazer esse grau. Portanto, acho que nós, como profissionais de marketing, como criadores de conteúdos, não devemos temer, mas aprender a combater para muita gente o símbolo da folha em branco. Isto tem a ver com o design, como falavas, de eu já sei mais ou menos a imagem que eu quero, eu sei o que eu quero dizer, mas como é que eu começo a escrever? Porque, inclusivamente, até as versões que ainda estão, o ChatGPT foi atualizado, por exemplo, até da Condados, até outubro de 2021, depois tem falhas, porque, inclusivamente, perguntava-se quem era o novo CEO do Twitter e ele dizia que era o Elon Musk e já foi depois de outubro de 2021. Portanto, como é que nós podemos usar essa informação, seja a nível de copywriter, seja a nível de design, e muitos daquilo que as pessoas temem neste momento tem a ver mesmo com isso, com os direitos, com qual é que é o meu papel e qual é que é o papel da máquina. Mas mesmo aplicado, há pouco falávamos no meio académico e que as pessoas estão um bocadinho assustados, a internet também vai fazer isso. Quer dizer, eu, no meu tempo eu tenho filhas pequeninas e que agora dizem que o dicionário tem, porque o professor disse que era para ter um dicionário, porque elas quando precisam de alguma coisa ninguém vai, como nós íamos à enciclopédia. Portanto, há uma evolução enorme neste contexto, e também pensávamos, a internet agora vai fazer com que eles não tenham que fazer os trabalhos. Por muito que se seja um aliado, eu não consigo fazer um trabalho com um crivo todo no ChatGPT, eu não consigo dar uma resposta, ou então é altamente perigoso, e isso aí eu acho que é um alerta para quem é académico, para quem quer ser profissional, de fazer isso. Portanto, e se me permites, eu vou fazer o meu momento, como vocês disseram, Sérgio Mendes, até porque a Patrícia, que está aqui connosco, falou-me que ia ir à Feira do Livro, e a era da inteligência artificial demonstra isto muito bem aqui. Vou só fazer estas 3 perguntas. Atenção, o livro é de 2021, portanto parece Jurássico quando estamos a falar em 2023, mas tem aqui alguns pontos que eu acho que são muito interessantes numa pergunta que foi feita ao ChatGPT3, que dizer, são só 3 perguntas que era para mostrar a diferença entre os humanos e a máquina. E a primeira pergunta que ele faz consegue um sistema com o ChatGPT3 compreender realmente alguma coisa? Resposta dele, sim, consigo. A segunda pergunta é se tem uma consciência ou algum sentido de moralidade. Não, não tem. E aqui eu acho que é altamente de deixar-nos a pensar. E depois a terceira pergunta é se é realmente capaz de raciocínio independente. Ele diz não, não sou. Poderão perguntar por que razão é que dou esta resposta contraditória. É simples, sendo verdade que careço destes traços, isso não se deve a que não tenha sido treinado para os ter. Deve-se antes eu ser um modelo de linguagem e não uma máquina racional como vós. E isto acaba por ser algo que nos responde a algumas perguntas e que eu tenho esperança que ele não me vai substituir, porque há um crivo e um senso comum e alguma sensibilidade que ele ainda não tem. Se daqui a 5 anos vamos estar a discutir isto, aí não sei, mas tenho alguma esperança que a minha vida profissional já não apanho numa fase em que eu tenho que reaprender por completo. É isso que eu espero. Olha, mas deixa-me só apanhar um bocadinho essa pergunta, só para fazer aqui uma provocação. Eu acho que vamos voltar a ter que ser criativos, que acho que é excepcional. Há uma coisa que me irrita plenamente e irrita mesmo, e a minha equipa sabe isso, e quando eu falo com outros marketeers, eu tive a sorte de ter passado, eu acho que uma boa época da publicidade, eu comecei em 97.
e passei uma fase em que se fazia muita criatividade. E acho que o digital, ser um meio de performance por natureza, perdeu-se tudo isso. Acho que focamos no já, sabemos que competimos, sabemos que queremos o clique, e perdeu-se isso. Perdeu-se a beleza de ser criativo, perdeu-se a beleza de passar uma mensagem que entregue valor, mas que seja realmente emocionalmente importante. Em televisão consegue-se isso ainda, sendo que a televisão mudou completamente o modelo que nós conhecemos. Em imprensa, de vez em quando, em rádio também, nos meios massificados ainda se consegue isso. Excepcionalmente a ativação de rua consegue-se também. Em digital perdeu-se grande parte disso. Eu não consigo encontrar o que me diga uma campanha digital que eu diga uau, criativamente fantástico. Então em Portugal isso perdeu-se muito. Internacionalmente algumas campanhas fazem. Não sei se é por falta de budget, não sei se é por falta de criatividade. Eu acho que acima de tudo é por falta de tempo e uma exigência incrível de conversão, porque nós vivemos da conversão. A partir do momento em que temos inteligência artificial, GPTs, o que é que seja, temos mais do que chat GPTs hoje em dia no mercado, e teremos outros mais, a fazer textos, e serão textos de conversão, acho que vai obrigar os copywriters, muitos de vocês estão aí em casa, a serem realmente humanos enquanto criativos, ou criativos enquanto humanos. E aí sim, eu não acredito que um sistema de inteligência artificial consiga fazer o verdadeiro insight humano, o tal momento que só uma pessoa consegue compreender, o tal segundo sentido, que eu tenho sérias dúvidas que um sistema consiga lá chegar. Temos variedíssimos exemplos de medições de sentimento, e há sempre aquela segunda intenção que nós conseguimos dar numa linguagem que um sistema não consegue. E isso vai exigir que os copywriters sejam realmente criativos e vão fazer a diferença. Portanto, acho que pode ser uma boa oportunidade para trazermos a criatividade à televisão de cima. E aí sim, os copywriters vão ter que ser muito bons. Não é só escrever aquele texto do compro já, enter, e sim, a campanha de Google está a correr. Eu acho que é daquelas situações só com o tempo é que a gente vai perceber, não é? Eu prefiro este cenário que tu estás a pintar, porque o trazer de volta a importância da criatividade e particularmente no digital, acho que para não estarmos só constantemente a tentar contornar algoritmos e aquele truquezinho que a gente faz aqui a teclar para sempre chegarmos um bocadinho humanos. Para o clique está um ser humano. Continuamos, muitas vezes, e tu também, as professores, sabes isso, e somos todos profissionais, sabemos isso, há aquela obsessão da tecnologia, mas olha só, há uma coisinha miserável chamada ser humano por trás daquele clique, e se ele não clicar, não resulta, mas para ele clicar tem que se sentir emocionalmente ligado àquilo. Temos lá que pôr valor, e acho que temos que voltar a isso. E pode ser que consigamos. Isto é uma ferramenta excelente para se lá chegar. Mas... Sim, ajuda, pelo menos liberta muito o tempo daquelas tarefas chatinhas que a gente tem que fazer. Nós temos as condições todas para isso. Muito bem. Então vou passar aquelas perguntas que nos colocaram em social media e começando pela primeira e vejam quem quiser responder está à vontade. A primeira acho que vai até na sequência de algumas coisas que falámos há bocadinho, que é que recomendações podem dar às empresas ou às marcas que pretendem tirar proveito da inteligência artificial? Posso começar. Primeira recomendação, não quem sou eu para dar recomendações, mas se fosse eu o que faria é o que é que eu quero resolver. Qual é que é a questão? Temos uma série de novidades, é giro testarmos e aprendermos e como temos aqui vindo a dizer, é importante percebermos muito bem que, por exemplo, no ChatGPT, nós não estamos a fazer um search, nós temos um prompt, que são coisas diferentes, e saber essas diferenças e saber otimizar isso. Mas temos que saber o que é que queremos. E nós tomamos decisões baseadas em dados, sejam 20%, sejam 40% ou 80%. Vamos imaginar o seguinte, desde os nossos antepassados nós tomamos decisões baseadas em dados. E ocorreu agora esta metáfora, se pensarmos num dado, naqueles dados de jogo, tem 6 lados, não é? Se calhar os nossos tetravós lançavam os dados e podiam-lhe calhar 6 situações diferentes, não é? Os nossos bisavós já tinham que jogar com 2 dados porque o mundo já estava tão mais complexo, já havia tanta mais informação, umas conexões tão grandes que já tinham que jogar com 2. Os nossos pais, se calhar, com 3. Os nossos filhos vão jogar com milhares de dados. E, portanto, precisam de ajuda e inovação. E daí eu também tenho uma perspectiva muito otimista, sendo que discutindo ética, discutindo uma série de coisas de regulamentação, como é óbvio, uma perspectiva muito otimista sobre o que a inteligência artificial nos pode ajudar e, sobretudo, uma perspectiva de nos ajudar a
perceber o que é ser humano, que é muito engraçado, porque nós não tínhamos há muito tempo, ou pelo menos tão frequentemente, o que é isto de ser humano? O que é que nos distingue efetivamente? É a criatividade? Então, mas se o ChatGPT já me faz um artigo, isto é criatividade. Portanto, levar-nos a pensar, eu acho isto muito importante. E volta àquela questão, desculpem insistir neste, que é a sabedoria das perguntas. O que é que eu quero responder? Eu quero o quê? Eu quero aumentar as minhas vendas? Eu quero aumentar a fidelização dos meus clientes? Eu quero uma taxa de conversão de Y? Whatever. O que é que eu quero? Que dados é que eu tenho e que dados é que eu preciso ter para alimentar o algoritmo? E depois fazer. Muitas vezes temos que fazer o teste AB. Funciona, temos que pôr esta variável, temos que tirar esta variável e aperfeiçoar isto à realidade. E segundo, que aparece em primeiro, antes de começarmos a fazer isto tudo, tu sabes, porque eu já falei numa outra oportunidade, tiveste a amabilidade de me convidar, a primeira coisa que a empresa tem que fazer é o seu manual de ética de inteligência artificial corporativo. Até onde é que nós estamos dispostos a ir? Porque, e sendo quase todos nós também professores e lecionando, não só o sentimos, como já há dados nos Estados Unidos que indicam, ponto 1, que a maior parte dos alunos, portanto os nossos futuros líderes, estão muito otimistas em relação ao que é que a inteligência artificial nos pode ajudar e, sobretudo, nos pode ajudar a resolver problemas como a sustentabilidade, problemas como as questões climáticas, portanto, problemas de facto como a saúde, precisamente, e, sobretudo, estão muito pouco interessadas em empresas que queiram só aumentar as vendas porque sim. E, portanto, este propósito, que já se fala há imenso tempo, mas a ser potenciado pela inteligência artificial. Portanto, para tentar resumir, o que é que eu poderia sugerir, ou o que é que eu faria, era clarificar muito bem onde é que eu quero chegar nas várias áreas, o que é que eu preciso para lá chegar, fazer testes para perceber o que é que funciona, o que é que não funciona e implementar. Muito bem. Mário e Marlene, querem dar uma recomendação às empresas? Se calhar como um quick win, totalmente de acordo, fazendo um quick win. Não tens que ver. Então, acho que o registro fica aqui, é mesmo isso, resume-se mesmo, é saber o que queremos e ter o conhecimento de fazer as perguntas certas. Acho que isso é o objetivo. Um rápido ganho. Façam um search muito dentro da área que precisam e procurem prompts dentro da vossa área. Uma coisa que é muito simples, e felizmente o que não falta aí a informação é dizer prompts para marketing, prompts para gestão, prompts para gestão de uma área específica, prompts para medicina. A minha filha é estudante de medicina veterinária e é engraçado vermos prompts para a área específica. E depois validar o que ela tem já de conhecimento e validar as sugestões e perceber, por exemplo, testes de caso de diagnósticos, etc. E compreender, porque assim, nós aqui, hoje, aqui o core é mais de marketing, é mais de gestão, mas temos milhares de outras áreas que o sistema está preparado para responder e se soubermos fazer as perguntas adequadas, se tivermos o conhecimento para extrair daí essa informação. Portanto, a minha sugestão, de uma forma muito mais quick win, tipo, acabem agora esta sessão e vão já ao Google, ou neste preciso momento, já que estão em casa, ou estão com o computador em frente, façam isso. Procurem prompts ChatGPT e metam a vossa área à frente e vão ver certamente que há sites que já têm uma série de prompts. E vejam como é que essas perguntas são feitas e, se são da área, vão descobrir que o vosso conhecimento está lá. E descubram como é que é construída essa pergunta e percebam como é que as perguntas são feitas. Porque é muito engraçado. Nós podíamos ter aqui um quórum e perguntar quem é que já experimentou o ChatGPT? Provavelmente todos, ou quase todos. É engraçado é que nós, que fazemos profissionalmente, seja para ensino, seja por questões até já de que fazemos, desde o momento zero, e temos estruturas de fazer prompts adequadas, mostramos. E de repente ficam a olhar e dizem, isto é possível. E depois ensinando como é que é possível fazer esses prompts corretos, com conhecimento técnico do conhecimento para o qual nós temos os prompts. Se eu peço para fazer uma estratégia específica ou um plano de entrada de mercado de uma certa empresa, eu vou fazer, faz um plano de entrada de mercado. Eu não vou fazer essa pergunta assim dessa maneira. Se eu sou de gestão, eu sei o que é que eu quero. Em termos de gestão, eu sei o que é que eu quero modelos de gestão para entrar no mercado. Só que já agora, posso aqui pedir um conjunto de princípios. Ou de marketing, ou de outra área. E de repente vão ver, espera, esse pronto é um pouco mais complexo. Eu tenho que lhe dar informação para ele buscar informação. Agora, obviamente, a nova versão de ChatGPT, que saiu com a integração do Bing, há 15 dias atrás, ele de repente já vai buscar dados em real time. Já não tem um Elon Musk de 2000 e qualquer coisa. Portanto, significa que de repente eu já consigo buscar até informação de concorrência ao dia de hoje. Interessante. Eu já tenho extensões que me podem buscar mais dados. De repente eu já consigo enriquecer ainda melhor.
vejam esses prompts, acho que é um quick win muito rápido, só para perceber como é que as coisas acontecem. Aliás, E depois, eu comprei em março ou em abril, apareceu-me um app qualquer online, acho que no Instagram, de um PDF com 500 e tal exemplos de prompts muitos, por $20. Acho sim, que é. e há extensões que já têm. E é interessante, porque em vez de estar eu a tentar martelar e partir pedra para chegar lá, eu comprei aquilo, vi, pá, E vi há meia duas ou dúzia três de prompts, fantástico. Gabriel, há 2 ou 3 extensões que se podem instalar no Chrome que estão sempre a ser atualizadas e façam uma coisa, Twitter. No Twitter, neste momento para mim é a minha fonte de updates diários de notícias e mais uma vez nada com o meu LinkedIn, mas eu de vez em quando partilho alguns sites que eu sigo e que recebo newsletters. Há um que é o There's an AI for That, que é uma newsletter gerada por inteligência artificial todos os dias, que reúne todas as novas aplicações que estão a surgir, novas extensões que estão a surgir sobre a inteligência artificial, diariamente mesmo. Faz-me lembrar aqueles tempos do início do digital. Muito engraçados, mas há pronto a serem gerados, e é isso que tu dizes, poupa-nos imenso tempo. Aqui um spoiler, para quem mesmo não sendo da área, mas quer perceber um bocadinho melhor, uma coisa que funciona muito bem, que não é um prompt, mas acaba por ser, é se perguntarmos, usarmos a ferramenta do Li5. Uhum. Penso que conhecem, mas só para explicar, explain me like I am 5 years old. Se fizermos Li5, marketing de conteúdo dirigido para não sei o quê, o ChatGPT explica-nos, como se nós tivéssemos 5 anos, todos os detalhes daquilo. E basicamente é comumente aceita que nós, para compreendermos uma coisa, se conseguirmos explicar a outra pessoa como tão simples, que dizia o Einstein, até não significa mais, que estamos prontos, de facto, a entender e a seguir isso. E, portanto, esta é uma dica não tão específica já, mais generalista, porque eu penso que temos diversas pessoas e diversos tipos de perfis a ouvir-nos, penso eu, pode ser uma dica interessante também. Eu acrescentava, eu acho que subscrevo o que foi dito, reforçava só aqui 2 coisas que a Rita referiu e eu acho muito importantes para nós, marketeers, e para também o mundo corporativo, que é o manual de ética, que é super importante, e usar este Lean Test, Fail Fast, Learn Even Faster, e um bocadinho mais do que medir o ROI também, não é? É mesmo o ROL, o Return of Learning, que é, isto está a evoluir a uma velocidade tão grande que é preciso acompanharmos, seja no Twitter, seja o que for, a toda a hora, mas conseguir perceber o que é que traz de vantagem para mim, e como é que eu posso tranquilizar também as marcas e os clientes, porque efetivamente traz-me imensas questões. A parte ética e que está ainda a ser desenvolvida, sabemos que isto é um enorme auxílio, há bocado falávamos na saúde, o desenvolvimento das vacinas, as correlações que foram feitas e que são muito mais capazes do que qualquer ser humano, e até se calhar dar um exemplo mais lúdico, o que o ChatGPT fez ao nível do xadrez, não é? Que encostou o Kasparov às cordas, como é que nós conseguimos ter uma aprendizagem muito mais rápida e também vem-nos facilitar a vida. Vem a nova versão e no outro dia eu escutava que, por exemplo, nós somos multados e de repente pedir ao ChatGPT e dizer assim, olha, responde lá, tenta-me safar aqui desta multa de uma forma inteligente e como é que eu se calhar não preciso de contratar um advogado. E vem a primeira resposta e eu digo, mas eu quero ainda mais sofisticado. E ele vai conseguir fazer. E, portanto, como é que nós conseguimos que isto se torne um auxiliar do nosso dia-a-dia, mas a parte da ética, a parte da responsabilização, que é aquilo que nos assusta e não é só a nível dos direitos, um bocadinho quando se falava também da parte da energia nuclear e da parte de tudo aquilo que nos assusta, isto também tem os seus perigos. Portanto, não vamos só dizer que tem a parte de fazer a nossa vida mais easygoing, e eu espero que sim, e também nos dar tempo para aprender a trabalhar com isso e usarmos aquilo que é, por exemplo, que o ChatGPT-3 não tem, empatia. E a empatia é muito nós conseguimos, ele não consegue fazer as tais correlações sem nós lhes perguntarmos quais são as correlações também que nós queremos perceber. Há outras que eles nos vão identificar. Portanto, eu destacava, sem dúvida, o testar e o saber fazer a pergunta certa com este, provavelmente, work in progress daquilo que há de ser o manual de ética, porque não poderá ser, se calhar, um documento fechado, mas aprendermos uns com os outros. E eu acho que essa também é parte da magia da comunicação e da tecnologia que há pouco dizias, que realmente é um facilitador
e nós estamos sempre a aprender, porque estão sempre a sair coisas novas e assustámos há imenso tempo também com a internet e depois assustamos com tudo o que vem e depois o ser humano tem a capacidade de interiorizar isso e tornar isso nossos aliados. Portanto, acho que é só isso. Eu acho que nós acabamos de perder metade das pessoas. Está toda a gente a tentar safar-se das simultâneas. Está tudo ali. Eu não quis dizer nada só para pensar. Eu não. Aliás, eu não sei o que é ético, se isso foi muito ético, mas pronto. De qualquer das formas, também uma recomendação, eu acho que vai muito em linha do que vocês diziam, acho que, e era algo que eu dizia muito quando estávamos mais nos primórdios do digital, quando fazia alguma consultoria a empresas, que é, isto tudo é um meio para atingir um fim, a gente tem que perceber o fim, o que é que a gente quer, para percebermos como é que vamos aplicar não ganhamos absolutamente nada em termos de negócio só para dizer, agora a gente utiliza. Não, está bem, mas estamos a utilizar para quê? O que é que a gente está a ganhar? Qual é o propósito? E eu acho que isso tudo vai ser fundamental. Bem, temos ainda uns minutinhos. Vou juntar duas perguntas que tinha aqui numa só para facilitar. Vai muito em sequência. Nós falámos agora de algumas recomendações para empresas e marcas. Agora passar um bocadinho para o lado do profissional, e os profissionais de marketing digital, que recomendações podem dar? Porque isto é uma fase complicada. Tanto para quem está no mercado, porque eu acho que, mas isso é a minha opinião, que a médio e longo prazo o perfil do profissional de marketing pode ser ligeiramente diferente, e tem vindo a mudar bastante nos últimos anos, não é? E pode ser ligeiramente diferente, mas acima de tudo também para quem quer começar, não é? Se até o que nós temos em termos de ensino, etc., está a preparar efetivamente as pessoas para o amanhã, é que já não chega a preparar para hoje, com o ritmo que as coisas estão a mudar, não é? Olha, não sei. Eu diria duas. Bom, em termos de profissionais, isto é uma ferramenta. Uhum. Portanto, usem-na como ferramenta. Se é a mesma coisa me disseres, olha, agora há uma nova versão se fores designer, uma nova versão do Photoshop, uma nova versão do Figma, ou há um Figma, usa a teu favor. É como, por exemplo, se fores um programador de front e teres uma nova ferramenta que até dá para fazer front animado e mais rápido, as novas bibliotecas. Quer dizer, é como um programador que sempre fez CSS à mão e de repente agora tens não sei quantas bibliotecas e tens novas. Usa. Eu diria que essa é a solução, é saber usar para acelerar o trabalho, para melhorar o trabalho e ser mais criativo e ser mais eficiente. Isso para um profissional é o único conselho que eu dou. Vai haver dois profissionais, os que sabem usar e os que não usam ou que não saberão usar. Saber fazer as perguntas certas, acho que resume-se a isto. Seguir o teu LinkedIn, não é? Não. O meu LinkedIn é muito básico. Não, se foi só para aqueles... Ele era estudo. Mas agora se estudas, agora sim. E os estudos? E o meu LinkedIn e os estudos, tens que arranjar qualquer coisa. Não, longe disso. Longe disso, o meu LinkedIn é muito básico, mas agora sinto-me obrigado a fazer um LinkedIn mais interessante. Agora tenho um problema para resolver. É do ChatGPT. Não, tenho uma coisa giríssima que eu fiz, mas não editei, pá. Agora lembrei-me dessa. Não, eu tenho um livro que eu fiz com o ChatGPT. Fabuloso. Que foi, mas só que eu acho que não posso editá-lo por questões de marketing, de copyright. Que é Marketing Digital segundo o Star Wars. Então, eu tenho cada filme do Star Wars, é um episódio diferente, onde todo o desenvolvimento de marketing digital tem a ver, mas foi criado para programadores. É uma coisa fantástica, feito com o ChatGPT. Maravilhoso. Eu criei pequenas histórias para muitos colegas meus, alguns estavam Mas depois, achei que eu estava muito... Eu tinha uma série de promos a explicar e eu dizia, agora desenvolve a história. Não foi o meu primeiro feito em ChatGPT, mas achei que ele estava muito azeiteiro e achei que o programador não ia achar piada nenhuma. Mas foi uma ideia, não interessa. Mas voltando à questão sim, para técnicos e para profissionais, claro que sim, independente da área, usem-no como uma ferramenta. É uma ferramenta, ponto. Para alunos, exijam aos vossos professores a integração de ChatGPT. Foi uma das coisas que eu fiz nas minhas aulas, desde o momento zero, foi conscientemente introduzir o ChatGPT. Comecei a fazê-lo em finais de março, finais de março, porque se não fizesse estaria a assinar um atestado não vou dizer de óbito, obviamente, mas um atestado de incompetência aos meus alunos. Isto não é o metaverso, ou como eu gosto de chamar, o meta-inverso. Quer dizer, metaverso é uma completa... Vamos ser realistas. É um nome bonito para vender coisas que já existem há anos em mundos que os consumidores já tinham. Isto é uma realidade que nós estamos assim, sabemos que ela existe e que vai continuar. É uma coisa completamente diferente. Portanto, é uma ferramenta que eles têm que usar independentemente quer seja aceito, não seja aceito, seja ético, não seja aceito, ética, independentemente das fronteiras que possam surgir, é uma ferramenta.
Portanto, não deixar que os alunos não aprendam dentro das suas disciplinas, então em particular em marketing digital, ou em marketing como um todo, estaria a limitá-los profissionalmente. Portanto, eu acredito que se forem alunos, devam exigir isso nos cursos e nos professores, e se forem professores, devam introduzir isso, ou de uma forma natural. Não sei se já haverá condições para que cursos já possam introduzir isso como uma disciplina, não sei se há conteúdo suficiente para ser uma disciplina, mas introduzir naturalmente como, ok, estamos a falar de estratégia, olha, usem o ChatGPT para que a vossa estratégia, que sabem, saber fazer as perguntas certas, usem para acelerar. SEO, usem para acelerar. Fazer um landing page para acelerar. Fazer planeamento de mídia para acelerar. Fazer testes. Sabe? O próprio Google já está a introduzir isso agora na criação de anúncios. Portanto, por que não introduzir isso? Certo. Acho que pelo menos a minha visão será essa. Boa. Eu já estava aqui concordando. Vai. Obrigado. Agora vamos ao contrário. Sim, era mesmo por isso, para ver se... Ok. Concordando com o que o Mário estava a dizer, obviamente é uma ferramenta, mas como todas as ferramentas nós precisamos de literacia. Percebam para que ninguém gosta de ler um manual de instruções, não é? Mas percebam para que é que servem as coisas. O que é a literacia de dados, a literacia da AI, a literacia... O marketing, e portanto vocês falam de lados diferentes, mas de um lado do cliente é fácil disparar para as agências, quero isto, quero aquilo, passamos o briefing de bem feito, mal feito, por telefone, por escrito, o que quer que seja, e às vezes tipo, não é nada disto que queremos. Isto é exatamente a mesma coisa, se nós não sabemos o que é que queremos pedir, nada está mal feito. Mas neste momento até o cliente pode chegar ao ChatGPT e diz, faz-me um briefing para a agência, entra. Exatamente. Portanto, basta, exatamente, faz-me um briefing, agora convinha um bocadinho, o prompt fosse um bocadinho mais elaborado. Eu sou a empresa que faz isto, está aqui a posição da empresa, faz-me um briefing. Medo de receber um briefing desse. Seria melhor. Segundo, desculpem, mas acho que é importante. Segundo, perceber as bases do que é o contexto, o que é que são as variáveis. Vamos dar um exemplo. Todos nós usamos, ou nas empresas usamos, e temos já os dashboards, portanto, na parte dos dados da visualização, que nos diz, sei lá, no meu contact center eu atendo uma chamada a cada 30 segundos. É uma média. É aquela tirania das médias, mas é uma média, não é? E imaginem, diz-me que o carro tem que ir à revisão a X mil quilómetros. É uma média. Diz-me que eu tenho que ir ao médico uma vez por ano para fazer o check-up. É uma média. Não tem mal nenhum esta prevenção ser uma média. Mas eu tenho, por acaso não tenho, mas o Mário tem. E ele está a dar ali os batimentos cardíacos. Há bocado acelerou um bocadinho quando ele consultou comigo e tudo. Está-me a fazer, não dá? Não sei. 112. Não dá para comprar os pico? 112. Acho que é isto. Pode-lhe dar. É como são SCG, espero que tenho medo já. Eu tenho que ir ao médico. 87 batimentos cardíacos, está por aqui. Sim, mas é que agora já está claro. E quando é preciso, ou seja, se ele tem a indicação em real time, eu estou a dar um exemplo, Claro. sei lá, vocês extrapolem e percebam a analogia que quero fazer. Não é uma vez por ano que ele tem que ir, se tiver ali, tem esta tecnologia disponível, o alerta de que, espera aí, estou ao pé da Rita, estou com 120 de batimento, deixa-me nervoso. Não é? Ou vai ao médico ou vai ao Tinder, não é? Mas tirando isso, não faz sentido continuarmos a usar os dashboards de a média 30 cada 30 segundos estou a atender uma chamada. Isso é ótimo. Ou seja, já estamos a evoluir um bocadinho mais do que isso. E, portanto, esta contínua necessidade e gosto de aprendizagem, diria eu, ou seja, não é só a ferramenta, a literacia, aprendam, sejam curiosos, questionem. O ChatGPT não dá respostas erradas. Não dá, desculpa. Ele pode não acertar na resposta, mas a resposta errada não dá. Porque é diferente. Sim, alucina de vez em quando assim umas coisinhas. Mas ele não dá, e quanto nós acharmos que o ChatGPT dá respostas erradas, não estamos a perceber que aquilo como é que é o modelo e como é que o modelo foi construído. Se achamos graça de testar, ele enganou-se. Ele não se enganou. Ele não deu a resposta que nós queríamos, mas ele não se enganou. Portanto, enquanto não tivermos essa literacia, vamos ter mais medo de será que vou perder o meu lugar? Será que agora tenho que ser mais criativo? Eu acho que não há. O medo combate-se com informação, o medo combate-se com troca de ideias, o medo combate-se com opiniões divergentes. E é muito importante aqui, quando falamos de inteligência artificial, haver a maior diversidade possível, porque nós, como seres humanos, temos muito viés, e, portanto, não é propositado, mas a maior parte das questões
das plataformas de inteligência artificial são feitos por homens brancos e que excluem, não de propósito, mas porque é a sua realidade, outras minorias. E daí a diversidade de mulheres, de etnia, portanto, todos os aspectos, para enriquecer cada vez mais esta É o tal Huge Data. Exatamente. Deixas o Big Data para o Huge Data e como é que Exatamente. consegues ter essas correlações? E, portanto, não terem medo de se confrontarem com opiniões diferentes. Porque os algoritmos também fazem uma coisa muito interessante, que é nas redes sociais, ele também sugere-me pessoas com gostos semelhantes aos meus. O que é que faz? Faz com que eu só esteja a discutir com pessoas que são do Benfica e estamos muito contentes com o 38 e que não vemos. Está 1 ou 39, não é? E estamos. Mas se eu estou permanentemente só com pessoas que concordam comigo, eu não tenho outras visões. Somos a média das pessoas que nos escutam. Bom, já falámos de futebol, vou pedir à Marlene para a recomendação dela também. Eu estou muito de acordo, eu acho que não devemos ser negacionistas, é um bocadinho, não sei se os millennials e Gen Z ainda dizem, não negues uma ciência que à partida desconheces, mas se vocês forem procurar nos antigos, diríamos muito isto, é muito esta ideia de acompanhar. Já houve uma edição de um jornal completamente escrito com ChatGPT, então os jornalistas vão deixar de ter trabalho. Eu acho que não, é tentar ver também por esta ponte positiva do que aquilo me vai permitir, porque os empregos que há hoje em dia não são os que vão haver daqui a 2 ou 3 anos e, portanto, nós daqui a 2 ou 3 anos não vamos estar a fazer a mesma coisa e é tentar perceber, e aqui dizia-se há pouco, eu acho que é muito isto é uma ferramenta. É como é que nós aprendemos a trabalhar esta ferramenta a nosso favor. Obviamente não esquecer todos os perigos que ela pode acarretar, e para mim a minha maior preocupação é sem dúvida a parte dos direitos, porque de repente se eu disser para me escrever um texto com uma obra científica ou até um romance, ele consegue fazer com toda a informação que lá tem, e como é que eu posso ter o tal crivo da tal empatia que o ChatGPT ainda não tem. Não sei se daqui a 5 anos voltamos a estar aqui nesta mesa redonda e vamos estar a discutir isso, mas eu diria que era muito experimentem de forma informada, tentar saber e fazer muito este também ponto de vista do crivo, do ponto de vista crítico. Não há respostas erradas, aprender a fazer as melhores perguntas e não ter medo de, ou não ignorar, tipo, ele não assustou porque não percebe nada disto. O que é que nós podemos fazer mais e melhor e, no fundo, facilitar a nossa vida. Ainda estamos um bocadinho, penso eu, a navegar sem o GPS. Eu, por exemplo, agora já não sei andar sem Waze. Portanto, ainda estamos... não é que eu tenha sido muito boa antes, mas agora, efetivamente, para chegar aqui, Gabriel, eu estou aqui à porta e eu não estou a perceber a entrada é de onde. E por isso, como é que ele nos pode facilitar a vida? Eu acho que é mesmo encarar a inteligência artificial, a tecnologia, como um facilitador. E isso não nos pode deixar de fazer perguntas e questionar aquilo que ele nos está a entregar. Certo, eu acho que essa questão da curiosidade tem que se manter, e a questão de não ter medo, acho que é importante, é não ter medo de experimentar, mas também não ter medo do que pode vir da inteligência artificial. Assumir que estamos a usar, porque eu acho que também há... É um bocadinho por aí. Ou seja, não vou entregar um trabalho ao professor e deixa lá ver se isto bota. Isso eu acho que é assumir como qualquer fonte, como qualquer ferramenta. Eu cheguei aqui e a diferença é que eu sei fazer um crivo e tenho uma parte de racionalização que sem mim isto não seria possível, e portanto mais como um auxílio do que propriamente ou o temor de vai-me tirar... Não, vai-te aumentar as tuas capacidades. Voltamos à questão, exatamente, é um meio para atingir um fim. Porque se no final aumentar a segurança do ser humano, aumentar as conversões do cliente, aumentar a saúde das pessoas, aumentar resolver as crises climáticas, qual é o problema? Agora, é óbvio que depende de quem usa. Isto é alimentar. E voltamos ao início, não é Voltamos verdade? ao início. É neutra, a tecnologia é neutra. Exatamente. Bem, nós demos a volta toda. E é uma boa altura para terminar, já passamos cerca de 10 minutos. Portanto, antes de terminarmos a sessão, só voltar a agradecer à Marlene, à Rita, ao Mário pela disponibilidade e pela conversa. Ora essa. E também agradecer às pessoas que estão cá presencialmente e então as pessoas que estão à distância, e recordar que nós fazemos Black Talks com alguma regularidade, que podem acompanhar o nosso site ou em social media, se não quiserem perder, portanto, os próximos temas, as próximas edições. E é isso. Obrigado. Obrigada. E até à próxima.
Deus acompanhe em casa. Obrigado.